Olá, concurseiros! Na aula de hoje nós iremos falar da Lei 9.455 de 1997, a lei que dispõe sobre os crimes de tortura e da outras providências. Então, concurseiros, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir os nossos vídeos. Bons estudos! Artigo 1º. Constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o intuito de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, ou para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Inciso 2. Segundo, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena para esses crimes é reclusão de 2 a 8 anos. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em fase dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 17 anos. Parágrafo 4º. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, ou se o crime é cometido mediante sequestro. Parágrafo 5º. A condenação acarreterá a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se agente em local sob jurisdição brasileira. E essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agora nós iremos fazer alguns exercícios para testar o nosso conhecimento sobre a lei dos crimes de tortura. Primeira questão: os crimes previstos na lei de tortura não terão a sua pena aumentada de 1/6 até 1/3 se o crime for cometido. Alternativa A, por agente público. B, mediante sequestro. C, contra vítima de 55 anos. D, contra portador de deficiência. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, acertaram ou erraram? Quem marcou a alternativa C, acertou. Ele é o último que não está no rol dos casos que aumenta a pena de 1/6 até 1/3. Segundo a Lei 9.455, que fala sobre os crimes de tortura, apenas aumentarão se for cometido por agente público, se o crime for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou se for cometido mediante sequestro. Segunda questão, marque certo ou errado. Segundo a Lei 9.455 de 97, o crime de tortura é inafiançável e imprescritível. Pausem o vídeo e tentem responder.
Quem marcou incorreto, acertou. O crime de tortura, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Terceira questão. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou material. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Essa questão está muito fácil, né, concurseiro? Quem marcou errado, acertou. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Quarta questão. A Lei 9.455 de 97 também é aplicada quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, concurseiros, quem marcou que está correta, acertou. Está conforme texto em lei, no artigo 2º da lei que dispõe sobre os crimes de tortura.